Imagine um homem que, aos olhos do mundo, tem tudo: poder absoluto, riquezas incontáveis, palácios luxuosos e o controle de um império que abarcava a maior parte do mundo conhecido. Esse homem era Marco Aurélio, o imperador romano que, se quisesse, poderia viver a vida que muitos de nós jamais sequer ousaríamos sonhar. Ele tinha a oportunidade de se entregar a todos os prazeres que sua posição lhe oferecia: banquetes suntuosos, amantes exóticos, bebidas refinadas e o tipo de liberdade que nem as leis, a moral ou o próprio império poderiam restringir. No entanto, enquanto o resto do mundo via o trono como um convite ao hedonismo e autoindulgência, Marco Aurélio enxergava algo completamente diferente. A vida de um imperador poderia facilmente ter sido um mergulho no prazer sem limites, mas para ele, o verdadeiro desafio não era o que ele poderia conquistar, mas o que ele poderia evitar. Em vez de ceder à tentação que sua posição lhe trazia, Marco escolheu um caminho mais árduo e solitário: o da virtude. Ele acreditava que o verdadeiro poder não estava em controlar os outros, mas em governar a si mesmo. Em um mundo onde podia ter tudo, ele optou por se afastar do supérfluo e abraçar a simplicidade. Ele sabia que a verdadeira grandeza não se media pelo que se possuía, mas pelo que se podia recusar. Enquanto os outros imperadores eram tragados pela busca incessante de mais, Marco encontrava paz ao recusar o que não era essencial. Agora, você deve estar pensando: por que alguém que tem tudo abriria mão disso? É porque Marco Aurélio sabia que os maiores inimigos que enfrentamos não estão fora de nós, mas dentro. Ele não temia a dor, a morte ou a pobreza, pois entendia que essas eram apenas circunstâncias passageiras. Seu verdadeiro temor era decepcionar a si mesmo, não ser à altura do que um ser humano poderia alcançar em sua essência mais pura. A filosofia que ele seguiu e registrou em seu famoso livro Meditações é um legado dessa luta interna. Em um mundo que constantemente busca distrações e facilidades, Marco encontrou força no silêncio da reflexão e na prática da autodisciplina. Seu estoicismo não era uma fuga da vida, mas uma forma de enfrentar seus desafios mais profundamente. Por isso, a obra de Marco Aurélio e sua visão estoica do mundo oferecem respostas atemporais para os dilemas que enfrentamos na vida moderna. Não se trata de autoajuda vazia, mas de um manual de sobrevivência para a alma. O que ele nos ensina, acima de tudo, é que o poder de verdade não é o de ter o mundo aos nossos pés, mas o de resistir às tentações que nos desviam de sermos quem realmente podemos ser. Imagine ter o poder absoluto, governar o mundo conhecido, com riquezas, prazeres e luxos ilimitados ao seu alcance. Imagine que, por 19 anos, você pudesse fazer qualquer coisa sem se preocupar com consequências. Muitos se renderiam à tentação. Agora, imagine resistir, dia após dia, e escolher o caminho mais difícil, o da virtude. Essa era a realidade de Marco Aurélio. Mesmo em meio à fantasia de um poder inigualável, Marco fez uma escolha surpreendente: ser um homem bom. Não apenas em momentos específicos ou para impressionar os outros, mas constantemente, durante todo o seu reinado. E ele não fez isso por elogios, fama ou reconhecimento. Ele fez porque acreditava que era a coisa certa a fazer. Ele enfrentou a tentação de ceder aos desejos mais básicos, mas declarou: eu escolho a virtude. E essa escolha é impressionante. Agora, pare e pense: se você estivesse no lugar dele, com toda essa liberdade, por quase 20 anos, resistiria a cada tentação? Consegue imaginar se manter firme diante do monstro do excesso? A verdade é que, para muitos de nós, isso seria uma tarefa quase impossível. E aqui está o ponto crucial. Sabemos que o exemplo de Marco Aurélio é verdadeiro porque ele foi melhor quando ninguém estava olhando. Ele não escrevia para impressionar ou convencer os outros. Suas reflexões, que conhecemos hoje como Meditações eram suas confissões mais íntimas. Um diário pessoal que nunca foi destinado a ser lido por ninguém além dele. Isso nos dá um vislumbre profundo e sincero de sua alma. Marco não buscava aplausos. Ele simplesmente queria viver de acordo com o que acreditava ser seu dever como ser humano. Meditações, esse diário sem título, se tornou um dos textos mais poderosos já escritos. Não porque foi projetado para inspirar, mas porque revela um homem enfrentando suas próprias batalhas internas, tentando viver em harmonia com a natureza. Quando Marco falava em viver de acordo com a natureza, ele se referia à ordem natural das coisas. Assim como uma árvore cresce para se tornar a versão mais completa de si mesma, não para ser admirada, mas porque esse é o seu propósito. Da mesma forma, ele acreditava que o dever de cada ser humano era realizar seu potencial, não por busca de validação, mas porque isso é o que fomos feitos para fazer.
A pior coisa para Marco Aurélio não era a perda de poder, riqueza ou status. Era não realizar seu próprio potencial. Ele sabia que não podia controlar o que o mundo colocaria em seu caminho, mas podia controlar como reagiria. E essa é uma das lições mais profundas que podemos aprender de sua vida e de seus escritos. Não importa o que o mundo nos lança, sempre temos o poder de escolher como respondemos. Imagine-se no lugar de Marco Aurélio, um imperador com a capacidade de moldar o destino de um império vasto e poderoso. Seu dia a dia não se resumia a escrever reflexões, mas a lidar com um mundo tumultuado e cheio de complexidades. Como governante, ele encontrava-se constantemente cercado por uma infinidade de problemas e pessoas. Algumas boas, outras nem tanto. Marco Aurélio entendia algo fundamental sobre a natureza humana. A maldade e a perversidade são inevitáveis, assim como espinhos em uma videira. Ele sabia que pedir ao mundo para nos poupar dessas pessoas seria tão sensato quanto esperar que uma roseira florescesse sem espinhos. As pessoas más, os perversos e os negligentes são parte do universo, e não há como evitar isso. No entanto, Marco acreditava em algo profundo e inspirador: a bondade intrínseca das pessoas. Para ele, ninguém agia mal intencionalmente. Em vez disso, a maldade vinha da ignorância. Esse insight não significava que ele ignorava o mal, mas que ele reconhecia a limitação do entendimento humano. Em seus momentos mais reflexivos, ele se lembrava: Ei, Marco, você também tem suas falhas. Quem é você para julgar os outros? Talvez você, em outra circunstância, pudesse ser o ignorante. Marco Aurélio entendia que a vida é repleta de situações em que não compreendemos completamente as ações dos outros. O ladrão que rouba para alimentar sua família pode estar agindo com boas intenções, mesmo que seus métodos não sejam aceitáveis. Na verdade, muitas vezes, não temos como saber todas as motivações por trás das ações alheias. Então, em vez de julgar, Marco se lembrava de que ele próprio tinha suas próprias falhas e limitações de compreensão. Ele escrevia para si mesmo, não para condenar, mas para se lembrar de que a compreensão é uma busca constante. Marco nos deixa uma lição poderosa. Ao enfrentarmos pessoas que parecem más ou injustas, devemos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas próprias imperfeições. Não se trata de ignorar o mal, mas de entender que nossa visão do mundo é sempre limitada. O convite de Marco é para praticarmos a empatia e a autocompreensão, ao invés de simplesmente emitir julgamentos. Ao fazer isso, nos aproximamos de uma verdadeira sabedoria e bondade. Imagine um mundo onde a ordem natural é uma sinfonia de interdependência. Árvores dando frutos para alimentar os animais, e esses animais, por sua vez, sustentando a vida de outras criaturas. Marco Aurélio enxergava a vida humana da mesma forma. Para ele, o propósito de nossa existência é ajudar uns aos outros. Em sua visão, essa é a essência da nossa natureza e o cerne do nosso dever. O verdadeiro fracasso não é apenas falhar em alcançar nossos objetivos pessoais, mas em abdicar dessa responsabilidade de cuidar e apoiar os outros. Todos enfrentamos adversidades. Marco Aurélio não estava imune a elas. No entanto, ele compreendeu que enfrentar dificuldades é uma parte inevitável da condição humana. Em vez de clamar por uma vida sem desafios, uma busca fútil, Marco aconselhava aceitar a realidade. Problemas virão, e isso é inevitável. O verdadeiro controle que temos é sobre como reagimos a esses desafios. Não podemos impedir que coisas ruins aconteçam, mas podemos decidir como nos prepararemos para enfrentá-las. Quando a adversidade bater à sua porta, não se abale nem se entregue ao desânimo. Em vez disso, abraça a oportunidade de testar sua resiliência e coragem. Marco Aurélio encorajava a ver os momentos difíceis não como maldições, mas como chances de se superar e crescer. Enfrente esses desafios com bravura, ele dizia a si mesmo. Veja-os como oportunidades de demonstrar sua verdadeira força e caráter. Marco sabia que todos morrem, mas ele também sabia que a forma como enfrentamos as dificuldades define nossa verdadeira grandeza. Ao invés de lamentar, é melhor agir com dignidade. A adversidade não deve ser um peso que nos derruba, mas uma prova de nossa capacidade de perseverar e nos elevar. Não se desonre, Marco aconselhava. Todos enfrentam a morte, mas poucos o fazem sem reclamar. Portanto, quando a vida colocar desafios em seu caminho, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Suporte com coragem, não se deixe abater e encontre força para seguir em frente. Em vez de se desesperar, veja cada obstáculo como uma chance de crescer e demonstrar sua verdadeira força interior. Marco Aurélio, um homem de riqueza imensa, não via a posse de bens materiais como um problema em si.
Ao contrário de muitos filósofos que demonizavam o acúmulo de riqueza, Marco mantinha uma relação cautelosa com seus bens. Ele tinha acesso a qualquer luxo imaginável, dinheiro, casas, arte, vinho, mas escolheu não viver para essas posses. Ele se lembrava: Marco, não se deixe seduzir pelas coisas físicas que você deseja. Elas são passageiras e não revelam seu verdadeiro potencial. Só você pode fazer isso. Pense em tudo que você possui e valorize essas coisas, mas faça isso com moderação. Imagine como você as desejaria se não as tivesse, mas não se deixe consumir por essa valorização. Marco Aurélio advertia: não coloque tanto valor nas suas posses a ponto de desmoronar se elas desaparecerem. Elas são boas, mas não definem quem você é. Sua verdadeira essência e potencial não residem nas coisas que você acumula. Seu potencial humano vai além disso. Você deve viver de acordo com a natureza. A morte, para Marco Aurélio, era uma realidade inevitável, e ele a encarava de frente. Ele repetia para si mesmo: a morte está além do seu controle, então não desperdice sua energia temendo-a. Assim como a natureza nos deu o dever de sermos bondosos e de alcançar nosso pleno potencial, ela também nos designou o papel de enfrentar a morte. A morte faz parte desse papel. Enquanto você está aqui, viva com intensidade. Seja gentil, pratique a virtude, e quando chegar a hora, aceite a morte como um aspecto natural da vida. Marco Aurélio, precursor do estoicismo, acreditava que a verdadeira felicidade não vem de prazeres efêmeros como dinheiro, fama ou sucesso. Esses são estímulos externos que proporcionam prazer passageiro, mas não verdadeira felicidade. Para os estoicos, a felicidade é um estado interno de ser, alcançado por viver uma vida de virtude e aprimoramento contínuo. O verdadeiro fracasso e a maior tristeza são decepcionar a si mesmo por não alcançar seu potencial máximo. Ser grande, viver de acordo com sua própria natureza e potencial, é o verdadeiro dever de cada um de nós. A verdadeira grandeza está em cumprir esse dever, em se tornar tudo o que você pode ser. Qual foi a principal reflexão que você tirou deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Se você gostou do que viu e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Sua opinião e apoio são essenciais para continuarmos criando vídeos que fazem a diferença. Obrigado por assistir e participar.